Hoje no Você a gente vai falar sobre as proteínas, que são alimentos importantíssimos para o nosso corpo e devem estar ali nas nossas refeições diárias. Mas em quais momentos a gente deve priorizar e de que forma a gente pode aproveitar os benefícios? Eu estou recebendo hoje o nutrólogo Dr. Márcio Alves, está aqui com a gente. Márcio, mais uma vez, obrigada por ter vindo, viu? É uma honra estar aqui. As proteínas, que em geral são as carnes, os ovos, né, leite, derivados, o que elas promovem no nosso organismo? Bom, elas são essenciais na nossa alimentação e muitas vezes a gente não prioriza esses alimentos. A gente acredita, muitas pessoas acham que é mais para atividade física, mas elas são fundamentais para o nosso dia a dia. Elas melhoram o aspecto de pele, cabelo, unha, melhoram a nossa imunidade, dá energia, disposição, combate o cansaço, a falta de energia, melhora a nossa massa muscular, poupa essa massa muscular e o nosso músculo é a melhor poupança que a gente tem, é o que melhora, é o órgão mais importante do nosso corpo e a gente tem que priorizar ele com o consumo de proteínas. Além disso, o consumo de proteínas também aumenta a saciedade, que é muito importante no controle do peso. Quanto menos proteína a gente ingere, mais fome a gente sente e maior a nossa chance de engordar, de ganhar peso. Quando a gente fala de massa muscular, né, que a proteína ajuda nisso, é para que tenhamos autonomia, por exemplo, para caminhar, para fazer as tarefas diárias, ou seja, para sustentar o nosso corpo. Exatamente. E além dessas funções de sustentação, a massa muscular, o nosso conjunto muscular, ele é um órgão extremamente metabólico e ativo. Quanto mais músculo a gente tem, menor a chance de a gente ter diabetes, obesidade, pressão alta, doenças cardiovasculares como infarto, AVC. Então é um órgão muito importante no nosso corpo. A gente deve priorizar manter essa massa muscular. E com o passar dos anos, a gente tende a perder essa massa muscular. Então, o consumo de proteína ele deve aumentar com o passar do tempo. E muitas vezes a gente vê o contrário, que as pessoas diminuem a ingestão de proteínas com o tempo, sendo que, na verdade, a gente tem que aumentar para manter essa massa muscular, que além da funcionalidade, como você falou, ela é muito importante para a nossa saúde de um modo geral. A gente vai saber qual a quantidade que a gente deve ingerir ali ao longo do dia. Só lembrando que se você tiver alguma dúvida, 998-97000 é o nosso WhatsApp, tá? A Beatriz, que está acompanhando, né, ela também entrou ali na menopausa, muitos casos de amigas que a gente tem, e ela falou que o metabolismo dela diminuiu demais. Nesse caso, com o consumo maior de proteína nessa fase da vida da mulher, isso ajuda a acelerar o metabolismo? Ajuda a acelerar o metabolismo, ajuda a não perder massa muscular, que depois da menopausa, a massa muscular vai embora rapidamente pelas alterações hormonais. E manter essa massa muscular mantém o metabolismo mais alto. Ajuda também no controle do peso, ajuda na saciedade. E é uma fase que as mulheres geralmente começam a ter uma certa aversão a comer proteína. A carne, leite e derivados. Muda um pouco o paladar. E é justo nessa fase que a gente tem que atuar fornecendo mais proteína, nem que seja com suplementos, que tem hoje nós temos vários suplementos proteicos. Então a gente tem que quantificar essa proteína ingerida na dieta dela e suplementar por fora, caso ela não esteja conseguindo ingerir. Mas é muito importante na menopausa e para os homens também com mais de 50 anos. E, manter uma ingestão proteica adequada durante todo o dia, não só em uma refeição. Às vezes a gente acha que tem que comer só no almoço e na janta, mas o ideal é que em todas as refeições a gente coloque um pouco de proteína para a gente manter essa massa muscular. Você chegou nesse ponto, do café ao jantar, eu tenho que ter a proteína e aumentando com o passar da nossa vida. Qual a quantidade ideal? Eu tenho uma quantidade ideal a cada refeição ou não? Em média, a gente tem que ingerir 1 grama a 1,5 gramas por quilo de proteína pura por dia. Então, um paciente, uma pessoa de 70 quilos, deve ingerir em torno de 70 a 100 gramas de proteína pura por dia. Só para ter uma ideia, 100 gramas de frango tem 30 gramas de proteína pura. Um ovo tem 6 gramas de proteína, um copo de leite em torno de 6 a 10 gramas de proteína. Por isso a gente tem que colocar proteínas em várias refeições ao dia para a gente atingir essa meta proteica, desde o café da manhã até o jantar. Colocar proteína em todas essas refeições. Aí sim a gente consegue chegar na meta proteica. Mas hoje as pessoas estão comendo muito mais carboidrato e gordura do que proteína. É isso que está também ajudando ao aumento da obesidade, que está nesses níveis estratosféricos hoje. Virou uma epidemia, né? Virou um problema mundial de saúde pública, né? Vamos começar pelo café da manhã. Eu vou consumir ovos, né? Por exemplo, vai depender de cada caso, mas só para a gente ter uma ideia ali na base. 2 ovos,
2 ovos já vai fornecer 12 gramas de proteína, que já é uma quantidade boa para o café da manhã. E pode também um ovo e um derivado de leite, como um queijo, um iogurte. Hoje a gente tem até iogurtes com proteína adicionados, a gente pode usar isso também. Mas comer ali um derivado do leite de manhã e mais um ovo, já está ótimo. Ah, Márcio, mas eu enjoei do ovo. Coloca os derivados do leite. Ah, nem isso eu consigo tomar. Coloca uma proteína em pó. Faz uma vitamina, come com frutas. Hoje a gente tem proteína em pó do soro do leite, que é o whey protein. Tem proteína em pó do colágeno. Tem proteína em pó vegana, que é a proteína do arroz, proteína da ervilha. Tem até proteína da carne em pó. Então tem várias formas da gente colocar essa proteína no café da manhã. E comer proteína no café da manhã vai levar um grande controle da fome durante o dia. Porque muitas vezes a gente pula o café da manhã ou come muito carboidrato no café da manhã, a gente vai ter mais fome na hora do almoço e principalmente à noite. Tem vários estudos que mostram que você ter um café da manhã hiperproteico, você regula a sua fome durante o dia. E à noite principalmente, que hoje a gente costuma errar muito nessa refeição. Então o café da manhã hiperproteico é fundamental para a gente ter um bom controle alimentar durante o dia. Pode ser na forma de suplemento, pode ser derivados do leite. Se tiver tolerabilidade, pode ser carne, pode ser o ovo. Vai variando entre um e outro para a gente conseguir sempre colocar uma opção proteica no café da manhã. Quem não abre mão do pãozinho de manhã, pode colocar um pão francês, um pão integral? Claro, mas não tem problema não tem nenhum. Problema nenhum. Coloca com ovo, coloca com queijo. Fica uma fatia de queijo, né? Com um iogurte, fica ótimo. Fica ótimo, né? E já está ingerindo a proteína. E no almoço? Aí no almoço a gente consegue consumir as proteínas animais, como carne. Então pode ser qualquer carne, frango, peixe, as aves, frutos do mar também é uma boa fonte de proteína. Os ovos, novamente, a gente pode consumir. Como feijão, lentilha, grão de bico, quinoa, também são alimentos bem proteicos. A gente pode colocar na hora do almoço. E a gente concentra mais proteína no almoço e na janta, fica ótimo. Com proteína, uma quantidade maior de proteína, você comer em torno de 100 gramas de carne, já vai fornecer em torno de 30 gramas de proteína pura. Tá ótimo, tá bom, né? Nessa refeição. E já vai segurar a fome durante o dia e vai repor a proteína que ele precisa. E à noite também, da mesma forma do almoço? Da mesma forma. Então pode ser uma refeição novamente, pode ser um lanche que tenha proteína, um espetinho, um sanduíche com uma carne mais magra. Tudo isso a gente pode acrescentar. E também os suplementos, caso a pessoa não consiga comer, né? Deixa eu trazer algumas perguntas aqui. Olha, tem uma amiga nossa, da Beatriz, eu já fiz, né? Querida, muito obrigada. E aí tem aqui uma senhora de 70 anos. As pernas e as coxas estão muito flácidas. É a Maria da Guia. Dá tempo de melhorar com a atividade física e a proteína pode ajudar nessa flacidez que está aparecendo nas coxas dela? Tem que associar nessa fase a atividade física, principalmente exercícios de força, com ingestão proteica. Então, se a gente vai, como eu falei, na medida que a gente vai envelhecendo, vai diminuindo o consumo de proteína. Isso vai aumentando a flacidez da pele. Então, ela tá na idade, pode começar um exercício físico de força e suplementar a proteína. Que pode ser nessas formas de whey protein, ou aumentar a ingestão proteica no café da manhã, almoço, lanche da tarde e à noite. Mas dá sim para melhorar bastante. Dá, né? Quando você fala de exercício de força, é a musculação? Musculação, pilates com mais força, crossfit, exercício que envolva força. A Ana Laura pergunta, soja, lentilha e grão de bico, elas têm as proteínas suficientes para a gente ao longo, né, do dia? E qual proteína que seria indicada para o cabelo? Bom, o cabelo, né? São as proteínas de uma forma geral, consumir. As proteínas vegetais, os alimentos vegetais têm menos proteínas que os alimentos animais, os animais. Tem que quantificar na dieta o tanto que ela está consumindo. Cada alimento tem um tanto de proteína. A gente coloca isso e vê o tanto que ela está consumindo de proteína e se vai dar essa meta proteica de 1,5 gramas por quilo de peso por dia. Mas dá numa alimentação vegana também atingir essa meta. Mas muitas vezes a gente vai ter que colocar um suplemento em pó para a gente atingir a meta proteica. Porque só às vezes na alimentação vegana não dá para a gente consumir. Mas no almoço, por exemplo, comer um pouco de carne, comer um feijão, quinoa, ervilha, é ótimo. Esses alimentos são ricos em proteínas e associar um com o outro fornece mais proteína ainda. Só para a gente fechar essa primeira parte, acho que a Eni chegou agora. Ela queria saber opções para o café da manhã que não seja o ovo, mas que seja proteico.
O ovo, Ele geralmente mais, as pessoas enjoam dele no café da manhã. Então, o melhor seria os derivados do leite. Eles são ricos em proteínas de alta biodisponibilidade, elas absorvem bem, têm uma boa função no nosso corpo e pode ser qualquer derivado do leite, o leite ou o derivado dele, como queijos e iogurtes, os iogurtes que são enriquecidos com proteína também são boas opções. Carne muita gente não consegue comer de manhã, então fica os derivados do leite como uma boa fonte proteica e revezando aí com o ovo, porque às vezes comer ovo todo dia realmente enjoa. Nossa, enjoa. Você bota tempero, mas a gente enjoa. Fica. O queijo derretido pode? Pode. Pode? Uma fatia de mussarela, por exemplo, tem a mesma quantidade de proteína que um ovo. A gente pode consumir queijo fresco. Também pode. É uma excelente fonte de proteína. É bom evitar por causa da gordura? Não, eles têm proteína também, mas tem um pouquinho mais de gordura. Mas de um modo geral, os queijos, quando eles ficam um pouco mais duros, eles vão ter a mesma quantidade de proteína e de gordura. Por exemplo, a mussarela tem quase o mesmo tanto de gordura que um queijo mais amarelo. A gente não tem que preocupar tanto com isso, não. Então, coloca um derivado do leite de manhã, que já está ótimo para refeição proteica de manhã. Ô, conversa boa, dá até água na boca. Quando fala de queijo... Queijo todo mundo gosta. Eu amo. Vamos fazer o seguinte, vou fazer uma pausa com o Dr. Márcio Alves, que é nutrólogo. Tá com a gente aqui hoje, já eu trago mais algumas perguntas para ele, tá bom? Deixa eu voltar a conversa aqui com o Dr. Márcio Alves, nutrólogo. Pode, de vez em quando. Pode, pudim. Pelo amor de Deus, nada é proibido, né, Márcio? O doce que eu mais gosto. É o doce que eu mais gosto. Você viu a foto aqui, né? Vi. Depois eu vou pedir pro Daniel, tá bonito. Vou pedir pro Daniel colocar, tá bom? Hoje com o Dr. Márcio a gente está falando sobre proteína, por que é importante ter no prato, o que elas podem nos ajudar, né? Principalmente a turma dos 50 a mais, o quanto é importante ter mais proteína no prato. E muito obrigada a você que sempre participa com a gente. Vou trazer mais perguntas aqui. Tem uma amiga nossa que ela faz muita vitamina, eu acredito que seja com as frutas, né? Com sementes de linhaça e chia com aveia. Isso traz proteína para a alimentação dela? Já traz uma proteína interessante para o uso. Mas eu colocaria um pouco de proteína em pó nessa vitamina dela para enriquecer ainda mais. Um whey? Um whey protein, por exemplo, de baunilha, que dá um gosto mais neutro, ficaria gostosa a vitamina e ela ficaria mais proteica. Colocaria em torno de 20 gramas, geralmente uma colher medida do whey, e aí ficaria uma oferta maior de proteína nessa refeição dela. Uma refeição excelente, com proteínas, com carboidratos de fontes boas, com fibras, ficaria excelente. Excelente, né? Aí traz um pouquinho pra gente. Aí tem uma outra amiga que perguntou, né, da linhaça, da chia, aveia e derivados do milho, cuscuz e fubá. Eles têm proteína? Porque tem muita gente que no café da manhã faz cuscuz. Tem, mas tem uma quantidade menor de proteína. O milho tem uma quantidade menor de proteína. Mas tem também, era bom enriquecer com um ovo ou algum derivado do leite. Para poder dar uma força de proteína. Uma força maior de proteína. E aí tem uma outra questão, você estava falando dessa suplementação da proteína, porque muitos idosos, eu vejo pela minha mãe, não gostam de comer carne de jeito nenhum. Vai mudando o paladar. Vai mudando o paladar, né? E é preciso até para garantir. E é a fase que mais precisa de proteína. Exatamente. Aí esses pós podem ajudar nessa suplementação? Ajudam bastante. Porque hoje a gente tem de vários sabores, uma palatabilidade muito boa. E tem, como eu falei, tem de colágeno, tem da proteína animal, tem os wheys veganos, e os wheys não, para a proteína vegana, que o whey é só da proteína do soro do leite. Tem as proteínas veganas e o whey. A gente sempre consegue achar um que a gente consegue colocar mais na nossa dieta. E depois dos 50 anos é fundamental um aporte proteico maior. E se a gente não consegue na dieta, os suplementos são ótimos. Vai ajudar, né? A Lúcia disse o seguinte, essa questão da proteína, por exemplo, ela adora o queijo, mas aí ela tem o intestino preso, ressecado. Como que pode equilibrar para não prender muito o intestino? E a proteína pode realmente prender? É mais os derivados do leite que em algumas pessoas podem prender mais o intestino, como os queijos. Isso não é regra para todo mundo, mas algumas pessoas observam isso. Quando aumenta os derivados de leite, o intestino pode prender mais. Aí tem que aumentar a fibra da dieta. Uma fibra muito boa que ajuda no controle intestinal é o psyllium. Ele é fácil acesso, fácil de consumir. Dilui uma colher de sopa em água e toma toda manhã. Ajuda muito no funcionamento intestinal associado à ingestão de água. Ela não precisa parar de comer os queijos, porque é uma fonte proteica boa, mas coloca um pouco mais de fibra na dieta que geralmente funciona. É uma colher de sopa? Uma colher de sopa diluída em água toda manhã. Toda manhã. Pronto, já pegamos esse segredinho que o doutor Márcio trouxe pra gente. A Célia quer saber o seguinte, o que acontece quando o corpo não absorve a proteína? E tem algum exame que pode verificar se o nosso corpo está com ausência de proteína? É a dúvida da Célia.
O intestino tem uma boa capacidade de absorção de proteína. São raríssimas as doenças, existem alguns tipos de diarreia, que são chamadas de diarreias desabsortivas, mas isso é raro, que pode levar a uma baixa absorção de proteína. Mas de um modo geral, a gente absorve bem proteína, que a gente ingere pouco. E tem alguns exames de sangue que a gente pode fazer para ver se a reserva proteica está boa. Mas a gente deixa isso mais para casos que as pessoas estão mais doentes, mais acamadas. E de um modo geral, a gente absorve bem as proteínas. E aí, vou aproveitar essa questão da série para te perguntar. Existem pessoas contraindicadas para o consumo de proteína? É muito raro, Mônica. Só quem tem doenças renais avançadas, que não estão em diálise ainda, que deve consumir uma quantidade menor de proteína, mas devem consumir também, senão elas vão perder mais massa muscular, mas é uma quantidade menor do que a população em geral. Mas não é nada de pedra nos rins, não é nada de doenças renais mais comuns, não. É quem tem insuficiência renal crônica mais avançada, devem tomar cuidado com a ingesta proteica. Essas devem ser bem acompanhadas para a gente quantificar o tanto de proteínas que elas estão ingerindo, mas elas também devem consumir proteína, só que na quantidade menor. Muita gente com doença renal crônica, às vezes para de comer totalmente proteína, ela vai perder muito massa muscular, vai piorar o problema no rim. Então isso tem que ser quantificado, acompanhado de perto. A Eugênia contou, ela passou por um tratamento oncológico, né? E ela teve ela teve que tomar muito corticoide. E agora ela está no seguinte alimentação: muita água, nada de carboidrato de manhã nem à noite e mais proteína. E ela sentiu uma diferença impressionante na recuperação, e inclusive ela está perdendo peso. É uma estratégia, no caso aqui foi uma estratégia específica para ela. Específica, né? Os pacientes oncológicos, eles devem ingerir uma quantidade maior de proteína também. Isso ajuda na manutenção da massa muscular e ajuda também no ganho, caso eles estiverem fazendo exercícios de força. Então, tanto durante o tratamento como pós-tratamento, é muito importante consumir proteína, porque quanto mais massa muscular eles perdem, maior a chance de recorrência do problema, do câncer. Quanto mais massa muscular eles têm, menor a chance de recorrência do tumor. Então, o tratamento fica melhor. Então, mantenha essa ingestão de proteína adequada, se necessário, coloca suplemento, mas nessa fase aí é muito importante o consumo proteico. Pacientes oncológicos têm que tomar muito cuidado com isso. Aí, trazendo para a nossa rotina, se eu todos os dias tenho na minha alimentação à noite muita proteína, a salada, as verduras, e aí quero perder peso, pode ser uma estratégia boa também? Pode. De evitar esse carboidrato à noite? Pode diminuir a ingestão do carboidrato à noite e deixar a refeição mais proteica. Essa é a base da dieta low carb, que é uma boa dieta para perda de gordura. Ela não pode ser zero carboidrato, a gente precisa de carboidrato também para dar energia e disposição. Mas uma refeição mais proteica, refeições mais proteicas durante o dia ajudam muito na perda de gordura e no controle da fome e saciedade. Eu sempre falo com meus pacientes, ingerir proteína em todas as refeições quando querem emagrecer. Isso melhora a massa muscular, diminui a perda de massa muscular, que é muito comum em quem quer emagrecer. E principalmente dá energia, disposição e melhora a saciedade. Com isso, eles vão ter menos fome, conseguem conseguir melhorar a dieta. Aquela compulsão por beliscar diminui, né? Mesmo diminui demais. O beliscar, geralmente, a pessoa come pouca proteína durante o dia. E ela fica com aquela vontade de comer o tempo inteiro. Aí ela vai e come carboidrato. E isso não traz saciedade nenhuma. Logo ela quer comer de novo. Então tem que colocar a proteína para sossegar um pouquinho. Melhora a digestão? O consumo de proteínas, para quem sofre ali muitas vezes, né, com digestão pesada, azia, a proteína pode ajudar nisso? Tem pessoas que às vezes aumentam o consumo de proteína, sente uma piora inicial ali, mas depois o corpo se adapta e mantém. As proteínas, de um modo geral, são muito bem absorvidas no nosso intestino. A digestão delas é muito facilitada pelo nosso intestino, porque é um nutriente vital para o nosso corpo. Então é muito raro a gente ter intolerâncias a proteínas. Deixa eu trazer o seu Itoshi lá de Iraí de Minas, está colhendo muito café, viu, Márcio? Você precisa de ver, que beleza. Qualquer fonte proteica mais aminoácidos essenciais, isso é correto de incluir na alimentação? E vamos explicar o que são aminoácidos? A proteína, quando a gente vai digerindo a proteína, ela vai ficando cada vez menor, até chegar na menor porção dela, que são os aminoácidos. Toda proteína que a gente ingere, nosso corpo vai
digerir elas até chegar nos aminoácidos. São os aminoácidos que vão servir de função para o nosso músculo, para a melhora da imunidade, produção de hormônios, enfim, as funções vitais que a proteína exerce. Consumir o aminoácido puro, essencial, tem ele para vender, mas não é uma estratégia muito interessante, porque todas as proteínas que a gente consome, e por isso o whey protein, por exemplo, é muito melhor que você comprar o aminoácido essencial ali puro, eles vão virar aminoácidos. E nenhum estudo mostra que você ingerir os aminoácidos puros, você tem um maior benefício de alguma coisa. E eles são caros e não tem um gosto muito bom. Então acho melhor ir pela fonte proteica mesmo, natural. A Iris diz que a alimentação dela é o seguinte: feijão com o famoso arroz, várias coisas gostosas de antigamente, e não abre mão. Ela está me trazendo aqui o resgate dessa alimentação de verdade. Ela está no caminho certo, Márcio? Está no caminho certíssimo. A gente tem perdido essa alimentação, né? Para os fast foods, para as comidas rápidas, para as comidas industrializadas, que tem muita gordura, pouca proteína e muito carboidrato ruim. Então essa é a comida de verdade, é voltar a comer o alimento de verdade. Isso que a gente está perdendo, a gente tem que voltar a isso. Então você mistura arroz, feijão e uma carne, está uma ótima fonte proteica e fonte de várias vitaminas e minerais. Excelente a alimentação dela, continue assim. Vilmar, lá do Novo Mundo, quem não gosta de ovo de tipo nenhum, tem alguma proteína natural tão boa quanto? Tá vendo como as pessoas, né? Eu entendo, porque enjoa mesmo. Enjoa mesmo. Aí são os derivados do leite. É queijo mesmo, né? Queijo, iogurte, os iogurtes proteicos, os derivados de uma forma geral, todos são ricos em proteína. E também os suplementos, né? Vilmar, compra um queijinho, viu? Depois de terminar você, vai lá e compra um queijinho que eu vou fazer a mesma coisa. Quem tem colesterol alto pode usar proteínas? É a dúvida da Milza Carolina. Pode, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O que aumenta o colesterol é a gordura saturada, aquela gordura amarela de origem animal. As proteínas não tem problema nenhum. E aliás, esse consumo das proteínas, é bom você falar isso, o frango, né, a carne, o peixe, ele tem peixe, a maioria dos peixes é sem gordura. Eu preciso prestar atenção nisso também na hora do consumo. Precisa, quanto mais gordura tem uma carne, menos proteína ela tem. Então, de um modo geral, no nosso dia a dia, a gente deve consumir as proteínas mais magras. Né? Uma carne moída. Carne moída, patinho, acém, músculo, peito de frango, os filés de peixe, de um modo geral, tudo tem pouca gordura. Muito bem. E aí, só para a gente encerrar aqui, o gergelim é melhor das sementes? Pergunta uma amiga nossa. O gergelim é muito bom, tem uma boa fonte de fibras, de vitaminas do complexo B, é um excelente alimento para a nossa saúde. Não tem muita proteína não, mas é um bom alimento. Pode misturar ali, Pode misturar. Só para fechar, Fabiana do Santa Rosa, como um ovo cozido no almoço e no jantar, posso continuar? Pode, mas tá pouca proteína. Se ela comer só o ovo e não comer carne, ela vai estar ingerindo só 6 gramas no almoço, 6 gramas no jantar de proteína. Se ela não consumir uma carne, é bom a gente começar com suplementos proteicos para chegar no mínimo proteico por dia. Adorei essa conversa, muito esclarecedora sobre proteínas, a forma que a gente deve consumir. E o Dr. Márcio Alves, né, nutrólogo, com a gente aqui hoje. Márcio, obrigada, tá? Obrigado, sempre Volte uma honra mais estar vezes, aqui. Tá? Obrigada, viu?